casa, e aqui eu vou começar sobre um inseto bem interessante. Quando tá calor e tem muitas chuvas aqui no Brasil, esse inseto tem as condições propícias para o seu aumento. Eles são famosos pelas suas picadas que costumam muito, porém, são principalmente famosos pelas doenças que podem transmitir e como eles matam a maior quantidade de pessoas no mundo por ano. Aqui nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre os mosquitos, principalmente da espécie Aedes aegypti. Esses mosquitos podem receber alguns nomes, como por exemplo, mosquito da dengue, pernilongo rajado, tigre asiático ou simplesmente Aedes. Algo interessante é que na verdade o nome tigre asiático não é o nome correto para o Aedes aegypti. A origem desse nome é relacionada a uma outra espécie muito similar, o Aedes albopictus. Esse também tem a característica de ser rajado, daí o nome de tigre, e ele tem origem em regiões da Ásia, então tigre asiático. O detalhe é que o Aedes aegypti tem origem no Egito, na África, daí o nome de Aegypti, o nome Aedes aegypti. Então, mesmo que muito similares, o nome não poderia ser aplicado. Algo que vale citar é que sim, existem mais espécies de mosquitos do gênero Aedes, tendo aproximadamente 950 espécies descritas. O exemplo vem do Aedes aegypti e do Aedes albopictus, o citado tigre asiático, onde, pela caracterização vista no seu dorso pelas listras brancas, é possível notar a diferença das espécies. Como todos já devem saber por experiências ao visitar praias, o interior ou mesmo cidades, mosquitos são hematófagos, e significa que bebem sangue. Algo que poucos sabem é que, na verdade, apenas fêmeas de mosquitos se alimentam de sangue. Os machos se alimentam de matéria vegetal. Para essa dimorfismo sexual, apenas é necessário observar suas antenas. Se essas forem pectinadas, ou seja, tiverem pequenos pelinhos, o mosquito se trata de um macho. Caso as antenas não tiverem a pectinação visível, se trata de uma fêmea. Algo também mais desconhecido é que os mosquitos possuem certas especialidades. Por exemplo, mosquitos Aedes, Culex e Anopheles são mais especializados a humanos. Porém, também há mosquitos que podem atingir até mesmo sapos. Mosquitos podem nos saciar com uma espécie de olfato, onde eles podem nos detectar pelo dióxido de carbono e nossos fluidos no ar. Assim, podem nos achar. Quando chega a hora da picada, ainda existem coisas que muitos não sabem sobre o processo. Muitos acham que o probóscide do mosquito é como uma agulha e que apenas iria penetrar nossa pele e sugar o sangue. Na verdade, a estrutura do probóscide é bem mais sofisticada do que isso. Em primeiro, temos uma capa, que serve para proteger toda a estrutura. Dentro da capa, existem 6 estruturas. 2 são usadas para cortar a pele, para que o probóscide possa entrar na pele. Mais 2 sustentam a abertura, enquanto o mosquito trabalha. Pelos 2 últimos, um serve para detectar químicos no sangue, para que o mosquito detecte uma veia. Por fim, o último é realmente como uma agulha ou um canudo, que é utilizado para sugar o sangue. O interessante é que essa estrutura não é nada rígida, tanto que por baixo da pele, o probóscide se move para procurar uma veia. Enquanto o mosquito pica, um outro processo ocorre, onde a fêmea separa a água do sangue, para que o mesmo se torne mais concentrado. Com esse sangue, a fêmea se alimenta e pode botar ovos. Esses são pequenos, pretos e têm a característica de serem compridos. Os ovos de mosquito são muito resistentes, podendo ficar sem água por até 1 ano, apenas esperando para que quando a água retorne, o desenvolvimento da larva possa continuar. Já no assunto, do ovo sai a larva do mosquito. Essa, apesar de se desenvolver por baixo da água, respira ar, por uma estrutura em sua parte traseira. Um pequeno mito a ser desmentido é sobre como, até onde o mito diz, mosquitos Aedes aegypti precisam de água totalmente limpa e parada para que suas larvas possam se desenvolver. Tal frase é muito dita em campanhas de conscientização sobre o próprio mosquito da dengue. Porém, vale citar que mosquitos podem sim se desenvolver em águas sujas. Por exemplo, há larvas que podem até tirar benefícios da água turvas. Por causa de sua aversão à luz,
Águas turvas, que não permitem a passagem de luz, são úteis. Um exemplo disso vem das próprias larvas de Aedes. Após o estágio larval, vem a pupa do mosquito, e, após isso, o mosquito em sua forma adulta. Essa última fase que é a preocupante em seu ciclo de vida, já que é aqui em que doenças podem ser transmitidas. Essas são as chamadas arboviroses, essencialmente dizendo, doenças transmitidas por mosquitos. Existem, no total, 545 arboviroses, sendo que dessas, 150 afetam humanos. No caso do Aedes aegypti, essas são chikungunya, febre amarela, dengue e zika. O jeito que essas doenças são transmitidas é interessante. O que acontece é que não é apenas culpa do mosquito pela transmissão delas. Tais doenças têm adaptações específicas para poderem navegar pelo sistema do mosquito, para que possam entrar no mosquito pelo sangue de algum animal ou alguém infectado e depois sair do mosquito na picada da próxima vítima. Por causa disso, que vírus como o HIV não podem ser transmitidos por mosquitos. O vírus HIV é transmitido por fluidos corpóreos. Então, até faria sentido para esse vírus ser transmitido pelo inseto que justamente se alimenta de fluidos corpóreos de várias pessoas. Porém, não é esse o caso, já que o HIV não consegue navegar pelo sistema do mosquito, então o mesmo não pode ser transmitido pelo inseto. Enfim, devido às doenças que o mosquito pode sim transmitir, que esses insetos ganham o título do animal mais perigoso para humanos que existe, causando aproximadamente 725 mil mortes no mundo por ano, mesmo que matem indiretamente as doenças que acabam transmitindo. Para comparação, o segundo animal que mais mata humanos no mundo são as cobras, e essas têm aproximadamente 100 mil mortes no mundo anualmente. Devido a isso, a prevenção de mosquitos é muito importante. Como já dito, mosquitos precisam de uma água parada para se desenvolverem. A mesma pode acabar se acumulando em pneus, vasos de plantas, baldes ou até mesmo em bromélias após um dia de chuva. Para evitar lugares como esses, é recomendado o descarte correto de pneus, se possível, colocar um pouco de areia em vasos para evitar da água ser acessível ao mosquito, evitar de deixar potenciais recipientes com água e recomenda-se colocar um pouco de pó de café em folhas de bromélias, para que, assim como no caso da areia, a água não seja acessível. Outra maneira de evitar larvas de mosquitos em recipientes em áreas abertas é com peixes, os quais podem se alimentar das larvas e fazer um controle biológico. Algo interessante é que mosquitos são um dos animais com os genomas mais analisados até então. Tal quantidade de pesquisa vem, justamente, da tentativa de descoberta de maneiras a evitar doenças que esses animais possam transmitir. Por exemplo, há um projeto que diz ser possível criar mosquitos que podem se reproduzir com mosquitos normais, causando cria fértil. Porém, que essas não possam transmitir doenças. Assim, mosquitos ainda podem fazer parte da biosfera, mas sem o malefício das doenças. Também, outra coisa que algumas fontes citam é como, por essa pesquisa, mosquitos Aedes aegypti são descendentes das Drosophila melanogaster, que são as chamadas mosquinhas de banana ou de cozinha. No caso, esses mosquitos teriam surgido há 250 milhões de anos atrás, a partir das mosquinhas de banana.